Olá, amigos, mais uma vez no programa Socioambiental aqui do canal Noticioso, hoje com a presença de um amigo e xará. Ele é gerente do Parque Estadual Serra Verde, André Portugal. Santana ou Santana Portugal? Portugal Santana. Oxa, olha, foi uma das primeiras pessoas que eu conheci quando cheguei aqui em Belo Horizonte há 22 anos. Não é porque é xará, mas é porque a beleza é parecida, né? A simpatia e a beleza. Mas o André, ele tem umas particularidades que eu gosto muito. Ele teve a coragem de mudar de profissão. De que eu te conheci, você estava fazendo tecnólogo e processamento de dados, isso, né, André? É. E hoje você é biólogo e tem um mestrado em biologia também, né? Tenho mestrado em biologia vegetal pela UFMG e uma especialização em administração de unidades de conservação. Ah, tá. Então você, além desse mestrado, você fez uma especialização em unidades de conservação, né? Isso. O André é funcionário público. Você fez o concurso já tem quantos anos, André? Eu fiz o concurso em 2006. Na verdade, eu entrei no estado em 2006. O concurso deve ter sido um pouco antes. Então já estou aí com um tempinho de estado, atuando principalmente na parte de unidade de conservação. Né? Entendi. Então, se apresenta então um pouquinho melhor, porque depois eu vou querer saber o que te levou a deixar a tecnologia. É bem verdade que a tecnologia, nós temos tecnologia aí hoje para tudo, ela é presente na nossa vida. Nada, até lá o parque, até a natureza precisa de tecnologia. Mas fala como é que foi essa sua trajetória, desde quando eu te conheci como estudante da área tecnológica, né, de TI, até que você resolveu enveredar para biologia, se especializar, fazer o seu mestrado e hoje estando no Parque Estadual. Então, na verdade, eu sempre quis fazer biologia. Eu sempre tive uma vocação muito grande pela área biológica, por genética talvez, porque minha família é toda dessa área de saúde, área biológica, farmacêutica. Então, eu fui para computação, na época era ciência da computação na PUC, com a intenção de ir para uma área exata por gostar de matemática também, mas nunca deixei de lado a biologia. E quando me formei em ciência da computação, cheguei a trabalhar um tempo, mas eu nunca consegui deixar de lado a vontade de atuar na área do meio ambiente, né? De ser o protetor da natureza de certa forma, né? Eu acho muito importante isso. Então, durante o meu trabalho já profissional como analista de sistemas, eu resolvi virar analista ambiental. Tudo a ver, né? Eu continuei analista, eu continuo analisando, só não analiso a cabeça das pessoas. Uhum. Mas fiz o vestibular na época para a UFMG, para Ciências Biológicas, cursei durante 4 anos o curso, 4 anos e meio que eu fiz a licenciatura. E logo em seguida, quando eu me formei em Biologia, eu resolvi prestar os concursos públicos. E um deles foi para o IEF, é o Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais, que trabalha com diversos setores da área do meio ambiente, e uma delas as unidades de conservação, que a gente chama mais popularmente dos parques. Mas a gente tem que lembrar que tem outras categorias que não os parques. E aí, né, não mexi com mestrado nessa época, eu já fui direto para o mercado de trabalho. Durante o meu trabalho, há 2 anos, atuando já numa unidade, eu senti falta dessa parte de administração, de gestão, de atuar em outros setores que a biologia não ensina na universidade, na academia. Então eu fiz uma especialização que o Estado tinha na época, chamava Administração e Manejo em Unidade de Conservação. E depois, em 2012, eu resolvi fazer o meu mestrado, já voltando lá nas origens da academia, da faculdade. E aí eu fiz meu mestrado já atuando no parque, né? Meu objeto de estudo foi o parque que eu trabalho até hoje. E eu fiz meu mestrado em Biologia Vegetal na Botânica, né, aqui da UFMG. Ô André, foi o que eu te falei no início, foi muito interessante essa sua migração. E parece não, tudo se encaixou, ou seja, você saiu da área tecnológica, continuou como analista, só que aí é analista ambiental, depois arrumou um tempo para fazer o seu mestrado e, claro, sabendo que você nesse tempo todo estava botando a mão na massa. Quando já
no concursado, ou seja, no Parque Estadual hoje. Eu te conheci no Parque Estadual Serra Verde, que por sinal tive a oportunidade de estar num evento do parque. Nós vamos falar um pouquinho desses eventos, mas antes de você falar da sua função no parque, o André trouxe aqui um vídeo curto para vocês terem uma ideia de algumas ações que são propostas lá no parque. Então vamos assistir e depois o André vai falar um pouco sobre a atuação dele, propriamente dita, no parque. Olá pessoal, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o Parque Estadual Serra Verde. É uma unidade de conservação de proteção integral criada em 2007 aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele é administrado pelo IEF e tem como missão preservar uma área verde no norte de Belo Horizonte que serve de abrigo para diversos animais, além de melhorar muito a qualidade de vida dessa cidade. Lá no parque é muito bom, eu fiz muitas atividades e tem muito bicho. Já fomos lá várias vezes e aprendemos muitas coisas lá. Depois da implantação do parque, a gente ganhou em qualidade de vida e tem muitos animais que a gente não via há muitos anos e agora revê novamente. Gostaram? Então venha conhecer. Acesse o link abaixo e se intere das atividades, trazendo toda a sua família para ter um grande momento de lazer aqui em Belo Horizonte. Parque Estadual Serra Verde, unindo natureza, cidade e o homem. Ok, muito interessante esse vídeo que você fez. Dá para as pessoas entenderem um pouco qual é a proposta do parque. Mas fala pra gente um pouco sobre o seu dia a dia, não só do André, mas dos colaboradores, das pessoas que frequentam o parque e das instituições que estão ali periféricas e que na realidade a gente precisa tanto da colaboração não só da sociedade quanto das instituições. E no caso o fomento ele vem pela parte estadual, né? É um parque, por ser um parque estadual. Então, o nosso governador, vamos dizer assim, ele teria, em tese, a ingerência sobre o parque. Mas fala um pouco sobre a sua vida, o seu dia a dia lá no parque, por favor. Aí, André, então, o dia a dia de um gestor numa unidade ou da equipe que trabalha, né? Porque um gestor não trabalha sozinho, é bem diversa. A gente atua desde trabalho com o entorno, com comunidades, com frequentadores da unidade, visitantes, pesquisadores, até, por exemplo, ações específicas para a preservação, né, para a proteção daqueles atributos naturais. Então, tem desde uma coisa muito da área da biologia mesmo, específica, de plantios de mudas, acompanhamento, monitoramento da fauna, da flora, né, diminuição de algum conflito, algum problema que possa ter no ambiente de recuperação de área degradada, contenção de erosões,
até questões relacionadas com a presença humana, tanto boas como ruins. Na verdade, a gente tenta puxar sempre para o lado positivo, porque a gente tem lá, a gente já recebe escolas, nós recebemos igrejas, grupos de pessoas, de familiares. O Parque Cidadão Serra Verde, como você viu no vídeo, ele atua muito com escola, né? Tem até alguns participantes da escola que participaram do vídeo, mas não é só nosso único público. A gente tem os moradores da região, são bairros ali de Belo Horizonte e Vespasiano que estão um pouco afastados do centro, então com isso a gente tem uma realidade um pouco diferenciada de um parque urbano central, como por exemplo aqui em Belo Horizonte o Parque Municipal. Há públicos também que não são do entorno imediato. Então tem pesquisadores que frequentam, tem pessoas que vêm de mais distante devido a uma divulgação de uma atividade que nós vamos trabalhar, né? Isso é o lado positivo. E a gente tem também um lado, digamos, um pouco negativo assim, da ação humana, que seriam os crimes ambientais. Então a gente também trabalha com tentativas de prevenção de crimes e até mesmo combate, né? Hoje, nessa época do ano, a gente está agora no meio do ano, a gente sabe que é um período de estiagem muito grande, então o nosso grande vilão é o incêndio florestal, né? São os focos de incêndio que infelizmente atacam e surgem na maioria das unidades do nosso país, né? A questão da educação ambiental, eu até já havia comentado com você, é mais ou menos a linha de pesquisa que eu adotei na minha tese de doutorado. As pessoas, elas, infelizmente, e olha que nós moramos no Brasil, que é um país com a dimensão, com as florestas que nós temos, a área verde, nós temos a Amazônia, que ela vamos dizer assim, o mundo inteiro olha para a Amazônia, ela é cobiçada, e se não fosse a questão da soberania nacional, do intuito dos nossos governantes de preservar, não digo nem a floresta, que acabam eles não conseguindo fazer isso, mas a soberania, ou seja, nós somos detentores desse, que as pessoas falam vulgarmente, até você depois me corrija, do pulmão, que é a Amazônia, né? Então, mas as pessoas, nós morando aqui no Brasil, as pessoas desconhecem essas questões de sustentabilidade, principalmente as ligadas com o meio ambiente. E quando a gente fala hoje, academicamente, em desenvolvimento sustentável, nós temos 3 pilares, que é o social, que é o econômico e o ambiental. Você desassociar qualquer um desses aí, você deixa de promover um desenvolvimento sustentável em qualquer parte do planeta. Seja no município, seja no estado, na unidade na União e no continente. Então, são questões que a gente tem que realmente trabalhar para que as pessoas tenham consciência. E quando eu vi as oficinas que são propostas lá pelo parque, onde você abre para as crianças, a melhor coisa que tem é você trabalhar a base. A criança chega lá, sabe que foi o que você falou. E eu aprendi isso numa última oficina que eu estive lá com o André e a equipe dele lá no parque. Que você fala que existe a vegetação que é nativa, e aquela que não é nativa você chama de exótica. Eu pensei que exótica fosse só aquela vegetação que o pavão, aquela enfeitada. Mas o exótico para a vegetação é a que não é a nativa, que ela pode ocasionar determinados, vamos dizer assim, malefícios, né? Ou problemas para aquela determinada região. Como também o acesso do homem. O homem, infelizmente, nós somos os que desmatam, porque os bichos não saem desmatando as próprias árvores. É claro que a gente sabe que existe, o biólogo estuda isso, em função da vegetação exótica, há um conflito talvez naquela região onde que uma determinada vegetação acaba concorrendo com a outra. Mas isso é uma questão muito técnica, não está no escopo da nossa conversa aqui. Mas a questão da ação do homem, ação nociva do homem ao meio ambiente, ela tem que ser evitada, e ela só consegue ser evitada através da educação.
Qual o feedback que você vê dessas escolas, dessas instituições que levam as pessoas para conhecer uma parcela pequena desse sistema do qual nós dependemos, que é a natureza? A gente parte exatamente desse princípio, de que vai ter a gente tenta transformar de alguma forma o que eles conhecem ou têm noção do que é a natureza, do que é meio ambiente, do que é... Porque é muito comum, na verdade, as pessoas elas associarem, para sustentabilidade, igual você falou, precisa das 3 coisas, mas eles consideram, muitas pessoas põem a parte ambiental à parte. Então a pessoa vai fim de semana, vai para a Serra do Cipó, vai para uma cachoeira, e quando volta, lá ela faz tudo bonitinho. Ela caminha na trilha, ela aproveita o ambiente da melhor forma possível, só que no dia a dia dela, ela esquece que o social ali, o dia a dia na cidade, ela tem que manter esse mesmo padrão. Então ela costuma separar. O que a gente percebe muito é isso. Eu não faz isso em casa, não faz isso no bairro, mas faz isso num parque. Quando eu falo isso, essa preocupação ambiental, essa preocupação em que aquilo ali é de todos. Então, muda um pouco a postura das pessoas que frequentam um parque. O que a gente tenta fazer é ampliar essa atitude que ela tem ali no parque pro dia a dia dela. E aí o que a gente tem escutado, escutado até que nem tanto feedback, porque nem todos retornam com esse intuito de dar um feedback pra gente. Mas a gente percebe, né, em postagens posteriores, em visitas seguintes, ou em visitas em outros locais, que aquela pessoa pode ter mudado um pouco a sua postura, a sua posição com relação ao ambiente em que vive, né? A maioria das apresentações, das palestras, das atividades que a gente faz no parque ou nos lugares que a gente visita, a gente tenta exatamente mostrar para ela que o meio ambiente é tudo, não é só o parque, não é só uma área verde. E cidade grande tem essa mania, né? A gente na rua, no trânsito, no local de trabalho, às vezes faz algumas atitudes que deveriam ser feitas em qualquer lugar, da forma adequada, mas quando vai para outros ambientes, esquecem delas. Então joga um lixo no chão, não joga no parque, mas joga na rua, ou joga pela janela do carro. Não arranca uma planta, uma florzinha lá no parque, mas não passa na rua, acha bonita a planta, arranca uma muda. Então, assim, isso tem que mudar, né? Isso é a pessoa ser social e ser ambiental, né? E, lógico, igual você falou, também é econômica. Tanto é que a nossa frase do parque é Parque da Serra Verde unindo o homem, cidade e a natureza. Porque a gente quer mostrar que tem esses 3 pilares. Por ser um parque urbano, o IEF ele atua muito com parques rurais, né? Aqueles famosos de cachoeiras bonitas, lagoas maravilhosas, caminhadas a picos muito altos. O Serra Verde não, ele é um parque urbano e que recebe essa grande pressão de uma cidade grande, metropolitana, e que não tem essa vivência do dia a dia de uma área verde. Então, quando eles chegam ali, estou numa trilha, a trilha está limpinha, não vou jogar lixo. E aí a gente quer que isso seja esticado para casa, para a escola, para a rua, para a praça, né? Então, o feedback que a gente tem tido é positivo. Assim, as pessoas que vão têm elogiado muito, a gente espera que elas reflitam sobre o que elas têm feito. E não é só criança. A gente tem que ver... Né? Você falou aí que a gente trabalha muito com criança também, a gente abre para eles, mas o adulto precisa disso também, né? Eu, pelo menos, parto do princípio que não é só a criança que vai mudar o nosso planeta. Acho que a gente ainda tem... Eu não estou tão velho assim, não. Acho que ainda consigo mudar algumas coisas. Então, pessoas da minha idade para cima também conseguem refletir e repensar formas de atuar no seu dia a dia. Quando eu falei criança, porque a gente pensa no futuro, mas você está coberto de razão. Porque quando alguém chega e fala que o exemplo é a melhor forma de educar, eu discordo. Porque, na realidade, para mim, o exemplo é a única forma de educar. Então, nós não podemos só trabalhar as crianças, nós temos que trabalhar os pais, os avós, porque eles é que vão dar o exemplo para essas crianças. Porque os educadores, ou seja, os professores, todos aqueles que conseguem transmitir a informação e o conhecimento, eles são parte desse processo, porque a criança vai para casa. E você falou, e para a gente aprender, tem que haver uma repetição sistematizada.
Não adianta a pessoa ir à igreja, ir lá na igreja, ou qualquer templo religioso, ou qualquer centro, o que for. E lá ela tem um comportamento, da porta para fora, ela tem outro. Sim. Não adianta você vai num parque, mantém aquela trilha limpa, da mesma forma que você falou. Aí chega no carro, tá andando com o carro, joga papel para fora do carro. Nós temos que absorver os ensinamentos para mudar o nosso comportamento, ou seja, para alterarmos o nosso comportamento para as boas práticas. E isso realmente não é de uma hora para outra. E é claro, nós temos que pegar não só a criança, mas principalmente os formadores dessas crianças. E é claro, nós não estamos tão velhos assim, nós ainda temos aí uns bons anos aí pela frente. Você falou, André, sobre que o Parque Estadual Serra Verde é uma unidade urbana, metropolitana, mas você falou sobre aqui no estado que existem outras unidades florestais. Fale de alguma outra que você trabalhe, por favor. Então, hoje o IEF ele é responsável por 92 unidades de conservação. As mais conhecidas e a de maior visitação, e aí por isso ficam mais conhecidas, são os parques estaduais. São aproximadamente 40 parques estaduais que nós temos em Minas Gerais, né? Alguns deles bem famosos, o Parque Estadual do Bitipoca, do Rio Preto, do Rio Doce, que é um dos maiores fragmentos que a gente tem de Mata Atlântica no estado, o Parque do Rola Moça, aqui em Belo Horizonte, Itacolomi em Ouro Preto e por aí vai. Além dos parques, a gente trabalha também com outras unidades de conservação. Então, uma outra categoria são os monumentos naturais. Eu falo delas porque eu também sou gestor de um monumento. É o Monumento Natural Estadual Serra da Piedade, fica ali em Sabará, em Caeté. É uma área muito visitada, talvez não, é a área mais visitada do estado de unidade de conservação, né? A gente tem aí uma grande visitação do Parque do Bitipoca pelos atributos naturais daquele parque. Mas a Serra da Piedade, além dos atributos naturais e cênicos, porque a vista lá em cima é muito linda, não sei se você conhece, ela tem uma peregrinação muito grande por causa da questão religiosa, que lá tem uma basílica. Então a gente tem ali uma junção de motivos que fazem aquele espaço um espaço tão especial. A gente tem por volta de 500 mil de visitantes por ano que sobem a serra ou por questões religiosas ou questões contemplativas. Mas nada impede da gente trabalhar esse público para a questão ambiental, que é o que a gente acabou de falar, tá tudo junto, né? Ali é tombado por questão de patrimônio histórico-cultural, pelo IFAM e pelo IEFA. Ali é uma basílica e tem um santuário para a Igreja Católica. Ali é um monumento natural pela questão ambiental. Ou seja, aquela serra ela é uma sequência, um acúmulo de títulos que ela merece ter e tem pela sua importância e por ser única, né, na região. Então é uma unidade que eu também gerencio. A gente, pelo IEF lá, as atuações são um pouco mais discretas, vamos assim dizer, mais sutis, porque lá não é um parque, então, na verdade, tem diferenças de objetivo, e é uma unidade, por ser monumento, que permite propriedade particular. Então, não é motivo e nem é a intenção, por exemplo, do Estado retirar a igreja de lá, né? É mantê-la lá do jeito que ela está, porque a propriedade é particular da igreja, porém, no entanto, quer dizer, tem uma sobreposição de uma importância ambiental. Então, na verdade, a ideia é uma cogestão, uma gestão integrada que possa associar a visitação turística religiosa, que é um tipo de turismo, com o turismo ambiental, com a preservação ambiental, com a importância daquela região que é uma região de canga, né, que a gente chama, que é o campo ferruginoso, né, aquele campo rupestre ferruginoso, típico da região do nosso aqui da Serra do Espinhaço, que tem então essa grande importância, que aí já falando o biologuês, tem essas importâncias de espécies endêmicas, espécies raras, espécies que são ameaçadas, que só ocorrem naquele local, uma grande quantidade de cavernas, cavidades típicas só da região ferruginosa, que tem raríssimos lugares no mundo para ocorrer, então vai tornando aquele lugar cada vez mais especial, né? Então são alguns exemplos de unidades que o IEF toma conta, administra. Além delas, tem as de uso sustentável.
Essas que eu falei anteriormente são de proteção integral. Então, por ser proteção integral, não é permitido o uso direto dos recursos naturais. Então você não pode, é aquela famosa história, você não pode chegar e levar a pedrinha embora, não pode levar uma planta, não pode coletar nada, não pode usufruir daquelas coisas a não ser indiretamente, fotografando, registrando, guardando de lembrança, pesquisando. No caso das de uso sustentável, o IEF tem algumas APAs, que são áreas de proteção ambiental, né? A que mais próxima da gente aqui de BH é a APA Sul, que pega vários municípios ali da região de Nova Lima e se estende ali na região sul de Belo Horizonte. Tem também uma em Betim, em Contagem, que é a APA Fernão Dias, são as mais próximas, né? E outras categorias de uso sustentável. Aí tem algumas no norte de Minas, tem algumas mais ali na região do Jequitinhonha. É uma quantidade grande, eu não conheço todas não. Ainda vou conhecer. Não, mas já conhece e já foi o suficiente para a gente entender que no estado a gente tem N opções um sistema nesse sentido. E fora que Minas Gerais é enorme, né? Então, se a gente for comparar outras unidades da federação, que são bem menores, né? André, para os nossos amigos que estão aqui nos assistindo hoje, que queiram fazer alguma oficina ou também algumas visitações, dá uma pincelada agora para nós podermos encerrar aqui a nossa gravação. Do que você acha interessante, como eles devem proceder, qual canal que eles vão procurar, ou seja, acesso, ou telefone, ou site, e o que você acha mais interessante, claro, se você for falar todos, eu acredito que todos, mas principalmente para aquela pessoa que tem uma curiosidade maior, ou principalmente talvez aquela família, ou aquela instituição que fala assim, nossa, eu gostaria de deixar essa turminha aqui um pouco mais consciente sobre essas questões ambientais, da natureza, porque nós, na realidade, dependemos diretamente deles. Dá a sua sugestão aí para os nossos colegas aqui, nossos amigos que estão nos assistindo, como eles devem proceder. Tá, então, na verdade, eu vou falar um pouco do Parque da Serra Verde. Nós temos as redes sociais tradicionais, as mais comuns atualmente, né, o Facebook e o Instagram. É só pesquisar Parque Estadual Serra Verde, vai aparecer lá, acho que é o único que você pode acessar e mandar a sua mensagem. Além dele, tem um telefone, o 3455-5266, é o telefone fixo da sede do parque, e lá você pode fazer também o seu agendamento de visitação. Ou pelo meu e-mail institucional, né, andrea.santana@meioambiente.mg.gov.br. Esses canais são importantes, por quê? Porque o Parque Estadual Serra Verde, como você teve na visita, você observa que ele não está ainda estruturado 100% para a visitação pública. Ele é um parque público, ele está aberto, porque ele não tem uma porta para estar fechado, mas é indicado, e por questão de segurança e de aproveitamento melhor da visita, que ela seja agendada. Então, o ideal é que você, quando grupos, né, de escolas, igrejas, associações, o ideal é fazer contato com esses canais de comunicação e agendar com a gente uma visita. Geralmente de segunda a sexta, pela parte da manhã, se for trilha, porque é mais fresquinho, mais agradável. Se for uma visitação familiar, grupo de pessoas pequenas, casais, sozinho, aí a gente já indica as nossas trilhas temáticas. A gente já tem uma agenda, então tá lá no Facebook, tá lá no Instagram. A gente tem uma sequência de uma trilha por mês aberta ao público de modo geral, igual que você participou. Então essas trilhas geralmente são aos primeiros sábados do mês. A gente vai ter agora no dia 3, se não me engano é 3 de agosto deste ano, a trilha Circuito do Parque. É uma trilha mais longa, de quase 6 quilômetros, que é para quem gosta de caminhar. A que você fez era para uma oficina de viveiros de mudas. Então a gente tem uma trilha noturna lá em dezembro, a gente tem uma trilha sobre as árvores no mês de setembro, que é o Dia da Árvore. Então a gente são trilhas temáticas abertas a esses grupos menores e as pessoas que querem ir por conta própria. Para a dica agora para as demais unidades, eu aconselho pesquisar na internet, todas elas hoje em dia têm suas redes sociais, tem o site oficial do Estado, né, que vai ser o www.ief, que é o Instituto Estadual de Florestas,
.mg.gov.br, que tem ali a sequência de unidades que também estão abertas à visitação. E a dica que eu dou é visite. Unidade de conservação, se for para uso de proteção integral, para uso público, tipo os parques, é para ser usado. Né? A gente tem que tirar aquela ideia de que parque é um santuário, é um lugar para os animais, para as plantas, e que o homem não é bem-vindo. O homem é bem-vindo. A gente acha que é só visitando, conhecendo, se contemplando, se admirando aquela beleza toda e aquela importância, que eu acho que ela vai começar a entender que aquilo ali é importante. Se ficar só vendo a Amazônia na televisão, como você falou, né? Ou Fernando de Noronha, que são os mais desejados, né? E não visitar e não conhecer, você não assume aquilo para você como corresponsável por aquela proteção. Então, o parque é para ser visitado. Visite os parques, o recado que eu dou. André, que legal isso que você falou, porque é muito importante que nós tenhamos essa consciência de que nós fazemos parte do sistema como um todo, ou seja, as portas estão abertas, mas que nós temos que aprender como nos comportarmos, como lidar com essas questões, com a natureza de uma forma geral, e sendo ciceroneado por pessoas com a expertise que vocês têm, entendeu? E com certeza tudo vai ficar muito mais fácil. E a gente sabe que o aprendizado é constante. Não só nós que estamos agora tendo a oportunidade de conhecer pessoas que trabalham diretamente com isso, mas há uma troca, porque talvez a dificuldade minha hoje possa ser a sua amanhã e vice-versa. Então, eu quero te agradecer demais por isso tudo que você falou, dessa oportunidade de tê-lo aqui, falar um pouco sobre essas unidades de florestais, de conservação florestal, essas dicas para a gente poder acessar os sites, como achá-los, e espero tê-lo aqui outras vezes. Te agradeço demais e espero que os nossos amigos aqui que nos assistiram novamente aqui no Socioambiental tenham gostado. Muito obrigado mais uma vez, André. Eu que agradeço a presença, a oportunidade de poder falar de um trabalho tão importante. Estamos aí à disposição. Visitem os parques. Meus amigos, então, mais uma vez também obrigado pela audiência. Quem gostou, deixe o seu likezinho, e quem ainda não se inscreveu, não perca essa oportunidade. Obrigado mais uma vez, um grande abraço. Olá, você está assistindo o Canal Noticioso. Se inscreva no nosso canal. Clique nesse botão logo abaixo do vídeo. Aproveite também e clique no sininho ao lado para ser notificado assim que publicarmos novos vídeos. Dessa maneira, você sempre saberá dos novos lançamentos do nosso canal. Toda semana, novos vídeos falando, entre outras coisas, sobre cultura, música, cidadania, saúde, finanças, mobilidade e muito mais. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Grande abraço!